Olá, bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos começar o capítulo sobre derivadas do livro do George B. Thomas e na aula de hoje nós vamos apresentar esse conceito, de derivada como uma função e também vamos começar a derivar as primeiras regras de derivação. Nessa aula a gente vai mostrar a regra de derivação para funções constantes, para funções que são potências inteiras, funções que são dadas como a multiplicação de uma outra função por uma constante e a soma de duas funções. Então vamos começar aqui com o conceito de derivada. Então, a derivada de uma função f de x em relação à variável x é a função f' cujo valor em x é dado por este limite. F' de x é igual ao limite de f de x0 mais h menos f de x0, tudo isso dividido por h quando h tende a zero, desde que o limite exista. Bom, analisando aqui essa definição, nós vimos na aula anterior que esse limite ele está se referindo ao coeficiente angular da reta tangente no ponto x0, f de x0. Então, a gente tem uma reta tangente e o coeficiente angular é exatamente este limite. Por que faz sentido a gente chamar f' de x de função? Porque o que a gente está fazendo com essa expressão, como a gente pegou um ponto genérico da curva, para cada ponto da curva a gente consegue saber exatamente qual é o coeficiente angular da reta tangente naquele ponto, desde que esse limite exista. Então, faz sentido a gente chamar esse conjunto de informações aí, que são dados pelos coeficientes angulares aí, das retas tangentes ponto a ponto, da curva, então faz sentido chamar de função, que a gente vai denotar como f', porque ela foi obtida, essa nova função, a partir da função f de x dada. E aqui nós estamos trabalhando apenas com funções de uma entrada, só entra a variável x. Então, aqui vai ser sempre a derivada com relação a essa única variável. Nós temos duas maneiras aí de denotar a função derivada. Uma é a notação de Newton, que simplesmente coloca ali uma linha, na expressão, que é o que a gente chama de y' ou f' de x. Essas duas notações aí são para expressar a função derivada da função y ou da função f de x. A notação de Leibniz já é uma notação mais rica, porque aqui no cálculo 1 a gente só vai trabalhar com função de uma entrada, mas em cálculo 2 já as funções vão ter duas entradas ou mais. Então a gente vai trabalhar com função de f de xy, fx com entrada xyz, etc. Daí faz sentido a gente destacar a variável que a gente está querendo derivar, com relação a que variável a função está sendo derivada. Aqui no caso, como a gente só tem uma, vai ser sempre com relação a essa única variável. Então, a gente usa aqui esta notação. A derivada, o d de derivada, da função y com relação, essa barra que a gente lê dessa maneira, não é divisão, com relação à variável x. Tá? Então, é dy x. Ou então, a derivada da função f com relação a x. Aqui embaixo a gente está dizendo, informando qual é a variável que a gente está trabalhando. Aqui a gente consegue saber quem é a função e quem que é a variável.
nessa notação de linha aqui, f' de x, aqui a gente está sabendo, né? Esta é a função e aqui a entrada, né, os elementos do domínio aqui representados pela letra x. Então, vamos verificar como que a gente acha a função derivada, né, de uma função dada olhando esse exemplo. Ou seja, f de x igual a raiz de x, uma função definida para x positivo, né? Está pedindo para a gente encontrar a derivada dessa função e a reta tangente, a curva, a x igual a 4. A gente tem aqui a gente vai encontrar por meio da função derivada uma função, né, que vai dar o coeficiente angular da reta tangente em cada ponto, e a gente está aqui selecionando um ponto neste exemplo. Então, vejamos aqui. Vamos calcular aqui usando a definição, né? A definição, a função derivada, é dada calculando esse limite. Então, aqui, quem que é a função f? F, ela pega x e extrai o que está entrando e extrai a raiz quadrada. Neste caso aqui, quem que está entrando? É x mais h. Então, a função aqui fica raiz de x mais h, menos f de x. F de x é menos raiz de x. Tudo isso dividido por h. Para resolver esse limite, o que a gente tem que fazer é racionalizar. Então, a gente multiplica por este fator aqui. Vejam que este fator, ó, observem que isso aqui é o número 1, porque eu tenho o mesmo elemento em cima e o mesmo elemento embaixo, né? O numerador e o denominador são iguais, ou seja, isso daqui é o número 1. Mas é interessante multiplicar por este fator, porque aqui, olha, se a gente fosse pensar em substituir o h pelo zero, daria uma divisão por zero que não pode. Então, por isso que a gente vai racionalizar, para tentar eliminar esse zero do denominador. Então, multiplicando aqui, né, fazendo a distributividade, essa expressão se resume, né, é igual, é equivalente a essa outra aqui. Então, fica x mais h menos x dividido por h, que multiplica esse fator aqui. X com menos x cancela, então sobra h dividido por esta expressão, cancela esse h com esse outro h aqui, e aí então esse limite é igual a 1 dividido por raiz de x mais h mais raiz de x. Aqui eu já não tenho mais problema. Eu posso substituir o h pelo número zero, nesta expressão equivalente, que não vai dar zero no denominador. Então, isso daqui, esse limite é igual a 1 dividido por raiz de x mais zero mais raiz de x, que é 1 dividido por 2 vezes raiz de x. Tá? Então, a função derivada aqui é dada por esta expressão. Vejam que é uma outra função, né? Que está dependendo aqui de quem está entrando, quais são as entradas. Para cada valor de x aqui, eu tenho um coeficiente angular diferente, tá? Ou seja, da reta tangente naquele ponto. Agora, o próximo passo vai ser encontrar quem? A reta tangente, a equação da reta tangente para x igual a 4. É isso que a gente está querendo saber. Então, vamos calcular, né, encontrar quem que é o coeficiente angular em x igual a 4. Como a gente já achou a função derivada, então aqui basta substituir no lugar do x o 4, e aí a gente tem o quê? Que o coeficiente angular em x igual a 4 é igual a 1/4. Né? Raiz de 4 é 2, 2 vezes 2 dá 4, então dá 1 dividido por 4 aí. Agora, a gente vai encontrar a equação da reta tangente. Como a gente está falando do ponto
x igual a 4, que ponto da curva? A curva, eu estou falando da curva original. A gente está falando, se entra 4, a saída é raiz de 4, que é 2. Então, eu vou olhar a tangente passando pelo ponto 4, 2. Certo? E agora, trabalhar como nós já conhecemos. A equação da reta é o coeficiente angular que multiplica x menos x0 mais y0. Agora basta substituir as informações que nos foram dadas. O coeficiente angular é este valor aqui, 1/4. Em x igual a 4, a gente tem este ponto aqui, que é o 4, 2, que é o ponto que a gente vai usar para achar a expressão, né, ou a equação da reta tangente. É igual y igual 1/4, que multiplica x menos o número 4, x é igual a 4 aqui, e o y0 aqui é igual a 2. Ajeitando essa expressão, a gente chega aqui que a equação da reta tangente, que passa pelo ponto 4, 2 da curva f de x igual a raiz de x, é esta expressão aí. O coeficiente angular desta reta tangente é 1/4. Então, se vocês quiserem, vocês podem estar desenhando aí essa curva e verificando que, de fato, 4, 2, né, o ponto 4, 2 pertence à curva raiz de x. Então, vejam, é bastante elementar o que a gente está calculando, não mudou nada do que a gente vinha fazendo, porque aqui a gente aplicou a definição para achar em que era a função derivada. Mas a gente vai verificar que a gente não vai precisar ficar calculando o limite toda vez que a gente tiver que calcular uma derivada. Porque a gente vai começar agora a analisar como que é o comportamento da função derivada com relação à função original, fazendo esse cálculo de maneira geral. Tá? Vamos analisar primeiro a função constante. Lembrando, função constante é aquela que, para qualquer que seja a entrada da função, a saída da função é sempre a mesma, né? Vai ser sempre o mesmo número. Então, a gente denota aqui f de x é igual a c. E o que nós vamos verificar é que, se a gente calcular aquele limite, o limite, quando a função é a função constante, vai ser sempre 0. E aí, então, a gente tem, né, esse chavão aqui. A derivada de uma função constante é 0. Ok? Então, essa é a primeira regra de derivação. E nós vamos verificar agora por que é que essa regra, né, por que é lícito falar que a derivada da função constante de fato dá 0. Então, começamos aqui tomando a função f de x igual a c, tá? Para todo x, qualquer que seja a entrada, a saída dessa função dá sempre o número c. Bom, se a entrada for x, a saída é c. E se a entrada for x mais h, que vai nos interessar para calcular aquele limite, a saída também vai ser igual a c. Então, se a gente for aplicar a definição de derivada e calcular aqui a função derivada pela definição, o que a gente vai fazer? Esse limite aqui, substituindo f de x mais h e o f de x por c, né? Cada um deles, cada saída dá o valor c. Isso daqui é a mesma coisa que calcular o limite de 0, c menos c dá 0. E aí, então, a gente sabe que o limite da constante é a própria constante, que é igual a 0. Portanto, a derivada da função constante, né, de f, que é a derivada da constante c, é igual a 0. Tá? Então, está demonstrado aqui. Então, qualquer que seja a função,
eu já sei a derivada, qualquer que seja a função, desde que ela seja a função constante, a derivada dessa função vai ser igual a zero. Então, aqui, ó, exemplo, 3 funções aqui, né? 3 exemplos de funções constantes aqui. F de x igual a 5. Qualquer que seja o x, o que sai é sempre o número 5. A derivada dessa função aqui é zero, usando a regra que a gente acabou de demonstrar. Outro número que é constante, ele pode não parecer, né, muito, a gente pode esquecer que ele seja um número, mas é número, né, que é 3,14 e assim por diante. A derivada do número π é igual a zero também. E se for π raiz de 7, ou seja, um número irracional, também aqui a derivada é igual a zero. Não importa qual seja a cara dessa constante, a derivada vai ser sempre zero. Okay? Segunda regra de derivação é a derivada, né, de uma potência aí inteira e positiva. Tá? Então, se n for um número inteiro positivo, então a derivada da função x elevado a n com relação a x vai ser o quê? A regra de derivação diz que o número que está no expoente da função desce multiplicando o x, e aí o expoente da função derivada cai 1 grau. Então, se era n, passa a ser n menos 1. Então, agora a gente vai ter a regra para trabalhar com potências, desde que n seja um número inteiro positivo, tá? Ou seja, 1, 2, 3, 4, assim por diante. E aí a gente diz, né, a regra de derivação para potências inteiras. Vamos verificar agora que, de fato, é isso que acontece com essa regra de derivação. Então, nós vamos... Se a função é x elevado a n, né, então se entra x, a entrada sai elevada a esse número n. Quando a entrada é x mais h, a saída da função pega o que entrou, o x mais h, e eleva a n. Então, essas são as duas componentes aí que vão nos interessar para a gente aplicar a definição. Aqui nós vamos utilizar esta identidade que nós vimos numa aula anterior, onde eu mostrei para vocês pela primeira vez como que era a divisão de polinômios. E eu fiz exatamente, né, a divisão de AN menos BN dividido por A menos B. Se não foi exatamente esta expressão, foi algo equivalente, certo? E aí, então, a gente mostrou que esta potência aqui é igual a este produto, tá certo? E nós vamos usar este fato para demonstrar esta regra de derivação. Então, vamos partir ali da definição de derivada, e aí a gente vai ter que calcular este limite. Sempre vou partir da definição, tá? Que f' é igual ao limite de f de x mais h menos f de x dividido por h quando h tende a zero. Agora, eu vou substituir aqui. Eu sei que quando entra x mais h, sai o x mais h elevado a n. Quando entra o x, sai o x elevado a n. Então, esse limite é igual a esse outro limite, né? X elevado a n, x mais h elevado a n, menos x elevado a n, dividido por h. Vejam que aqui eu tenho uma diferença de duas potências de n, é exatamente o que eu tenho aqui. Então, aqui agora eu vou substituir este limite aqui por esta expressão equivalente aqui, ó. Então, esse limite aqui, toda ocorrência aqui, ó, de A
eu estou chamando de x mais h, e toda ocorrência de b eu estou chamando de x. E aí eu escrevo esta expressão aqui, e aí agora eu vou calcular este limite quando o h tende a zero. Bom, o que a gente tem é, olha aqui, neste parênteses ficou x mais h menos x. Então, cancelo o x aqui em cima e embaixo, só sobra o h. O h aqui eu posso cancelar com este outro h. De maneira que o que vai sobrar é calcular o limite desta expressão aqui, ó, que está dentro deste outro colchetes aqui. Agora, nessa expressão, como eu não estou dividindo, né, por h, então eu posso substituir o h pelo zero. Como o h vai aparecer aqui, ó, nesta parcela, nesta parcela, nessa parcela, até aqui, ó, tudo que vai sobrar, olha, é x elevado a n menos 1, a primeira parcela. A outra parcela é x elevado a n menos 2 multiplicado pelo x, potência de mesma base, conserva a base, somos expoentes. Então, n menos 2 mais 1 fica n menos 1. Então, o que vai estar acontecendo aqui é que vai ter n parcelas de x elevado a n menos 1. Então, este limite aqui, quando a gente substitui o h pelo zero, o que resulta é n vezes x elevado a n menos 1. Tá? Ou seja, se a função é igual a x elevado a n, a derivada da função vai ser n vezes x elevado a n menos 1, que é a segunda regra que a gente acabou de enunciar. Certo? Então, vamos ver agora alguns exemplos de como aplicar essa regra com números, fica mais fácil aí de visualizar. Então, a gente vai calcular aí a derivada dessas três funções aqui. Agora, a gente já não precisa mais ficar calculando aqueles limites, tá? Aplicando a regra diretamente, olha aqui, eu tenho uma potência, o número que era potência passa multiplicando e o x diminui 1 grau. Então, a derivada, neste caso, fica 2 vezes x elevado a 2 menos 1, grau 1. Essa é a primeira derivada. A função g de x é x ao cubo. O expoente é 3, então o 3 vai passar multiplicando x com a potência com 1 grau menor. Aqui a potência é 3, a outra fica 3x ao quadrado. Então, esta é a derivada da função g. Na função h, o expoente é 4, o 4 desce multiplicando o x e cai 1 grau aqui do expoente. Então, fica 4 vezes x ao cubo. Então, vejam que é bastante fácil, então, calcular, achar a função derivada. Porque agora não precisamos mais ficar calculando o limite. Na lista de exercícios, se pedir para vocês calculem a derivada pela definição, significa que vocês devem resolver a questão calculando o limite. Se não disser nada, vocês podem estar usando a regra de derivação. Só lembra qual regra vocês estão utilizando. A terceira regra é a regra quando a gente pega uma função multiplicada por uma constante. Tá? Então, se u é uma função derivável de x, então a derivada da função u existe. Okay? E c é uma constante, então a derivada da função u multiplicada por essa constante com relação a x vai ser o quê? A constante multiplicada pela derivada de u com relação a x. Já sabemos, né, pela hipótese aí do problema,
é uma derivada que existe. Então, a regra de derivação de uma função multiplicada por uma constante. Ok? Então, vamos demonstrar aqui. Primeiro, vamos chamar f de x como sendo c vezes u vezes x. Então, quando entra x aqui na f, o resultado é a função u de x multiplicada por c. Se entrar x mais h, a saída da função vai ser a função u com esta entrada, aplicada a esta entrada, x mais h, multiplicada pelo c. Então, agora a gente vai aplicar a regra, né, a definição de derivada. Então, nós temos que calcular este limite aqui. Então, agora a gente já sabe o que é f de x mais h, e já sabemos o que é f de x, então só vou substituir aqui. Então, eu tenho que calcular o limite de h tendendo a zero de quem? De c vezes u x mais h menos c de u de x. Como a constante c ela está aparecendo nos dois termos, eu vou colocar ela em evidência. Então, fica c que multiplica essa u de x mais h menos u de x. A gente sabe o quê? Uma regra de limite, né? Que quando a gente tem uma função multiplicada por uma constante, a gente pode tirar a constante para fora do limite. E aí a gente vai calcular c vezes o limite desta função aqui. Isso daqui é o quê? U de x mais h menos u de x dividido por h quando h tende a zero. Pela definição de derivada, isso daqui é a derivada da função u. E pela hipótese do problema, ela existe. Então, se ela existe, ela é um número. Então, aqui a gente pode então, multiplicar a constante c por essa função derivada. Portanto, o que a gente tem é a derivada, né, dessa função multiplicada pela constante é a constante multiplicada pela derivada da função. Então, vejamos aqui 3 exemplos, né? Nós já calculamos no slide anterior a derivada das funções, x², x ao cubo e x à quarta. Então, essas funções aí, todas elas têm a derivada existe. Nós já sabemos como calcular. Agora, elas estão aqui aparecendo multiplicadas por constantes, tá? 3, 5, 7, por exemplo. Então, como que fica? A derivada da f de x, né, vai ser f' de quem? De 3x ao quadrado, como a derivada da constante, a constante multiplicada pela derivada da função, é isso que eu estou fazendo. Aí, agora, o 2 aqui passa multiplicando, aí eu vou fazer este produto de 3 vezes 2, e aí resulta em 6. E o x cai 1 grau aqui no expoente. Então, a derivada dessa função é 6x. Então, é a mesma regra que antes, só que agora o expoente passando aqui, multiplicando o x, eu multiplico por essa constante que estava multiplicando o x aqui. Mesma coisa no caso da função g, né? É 5 vezes a derivada da função x ao cubo, que a gente sabe que é 3x ao quadrado multiplicado por 5. 3 vezes 5, 15. Então, dá 15x ao quadrado. Analogamente, a função h, derivada de x à quarta é 4x ao cubo, o 4 vezes o 7 vai dar aqui 28x ao cubo. Então, aqui temos a derivada, né, dessas 3 funções, que é uma função um pouquinho mais complicada aqui que os exemplos anteriores, mas ainda é bastante elementar. E agora, para finalizar as regras de derivação da aula de hoje,
nós vamos verificar essa quarta regra, que é a derivada da soma de duas funções, e agora a gente vai conseguir falar da derivada de polinômios, ok? Então, se u e v são funções deriváveis de x, então a soma das duas, né, u mais v, é derivável em qualquer ponto onde ambas são deriváveis. Nesses pontos, a gente tem o quê? A derivada de u mais v com relação a x é a derivada de u com relação a x mais a derivada de v com relação a x. Vejam que a hipótese aqui do problema é que u e v são funções, essas derivadas existem, certo? Então, a derivada da soma de duas funções é a soma das derivadas. Vejamos que, de fato, esta regra ela é verdadeira. Então, começando aqui, ó. A função f de x, quando entra x, aparece o x no escopo aqui dessas duas funções somadas. Então, f de x é igual a u de x mais v de x. Quando a entrada é x mais h, vai ser a soma dessas duas funções aplicada a esta entrada x mais h. Então, é u aplicado a x mais h mais v aplicado a x mais h. Então, essas são as duas funções aqui que nós vamos colocar na definição. Agora, vamos aplicar a definição. Então, f' de x é igual a esse limite. E agora eu vou substituir o f de x mais h e o f de x por aquelas duas expressões ali que nós acabamos de verificar acima. Então, aqui, ó, fica limite de u de x mais h mais v de x mais h menos u de x mais v de x. Agora, juntando tudo isso daqui, organizando, né? Coloquei tudo dentro de o mesmo colchete aqui e destaquei aqui as cores, né, em preto para a gente verificar como que vai ser o arranjo que a gente vai fazer conveniente para poder separar esses dois limites, ok? Então, eu tenho aqui u de x mais h e subtraindo o u de x. Eu tenho v de x mais h e subtraindo v de x. Então, a gente já está vendo que estamos voltando para a definição de derivada. Então, isso daqui, agrupando aqui em duas parcelas, né? O limite da soma é a soma dos limites. Então, agora, a gente vai, isso daqui é a mesma coisa, ó, o denominador aqui, separei em duas frações convenientes para poder separar esse limite aqui na soma de dois limites. Agora a gente já está vendo, ó, este limite aqui, ó, refere-se à derivada da função u, e este segundo limite se referindo aqui à derivada da função v. A hipótese da regra foi: esses limites existem. Então, se eles existem, eu vou chamar eles, né, de u' de x e v' de x. E aí eu tenho esta soma. Portanto, a gente tem que a derivada, né, de f de x é a soma das derivadas. Então, se f é a soma de u com v, a derivada vai ser a soma da derivada de u com a derivada de v. Bastante elementar também, e vai ser uma regra que vai facilitar bastante a nossa vida. Não vamos precisar ficar calculando esse limite toda vez que a gente tiver duas funções somadas. Então, vamos ver aqui um exemplo. Encontre a derivada dessa outra função. Veja que agora a função está mais complexa, né? É um polinômio. X² menos 5x ao cubo mais 7. Então, aqui, ó, a regra 4,
ela fala que quando a gente vai fazer uma soma de várias funções, a gente faz a derivada de cada pedaço separado e junta os resultados. É isso que está dizendo. Então, vamos ver aqui no passo a passo, né? A função f de x é x² menos 5x ao cubo mais 7. E aí, agora, a gente vai aplicar as regras de derivação, né? Então, a derivada dessa função, eu usando a notação linha aqui, é fazer a derivada de toda essa expressão. Aí, aqui a gente vai aplicar a regra 4, né? A derivada da soma é a soma das derivadas. Então, eu vou pegar o primeiro termo, derivar, vou pegar o segundo termo e derivar, e vou pegar o terceiro termo e derivar. Então, eu tenho aqui 3 parcelas. E agora, o que a gente sabe? Essa é a regra da potência, essa aqui é a regra da constante multiplicada por uma função derivável, e essa daqui é a função constante. A gente sabe calcular cada uma delas. Então, a primeira fica 2x, o segundo fica 3 vezes o menos 5, fica menos 15, e a derivada da constante é 0. Então, aqui a gente tem que a derivada desta função é o quê? 2x menos 15x ao quadrado. Bastante simples, né? Então, vejam que agora as regras de derivação, vocês precisam fazer vários exercícios, né, para vocês irem se acostumando com elas. E à medida que quanto mais exercícios vocês forem fazendo, mais natural essas regras vão se tornando. Agora a gente vai começar a analisar, né, o comportamento da curva a partir da função derivada. Lembrando que a função derivada, ela dá o coeficiente angular de retas tangentes. Nós vamos olhar aqui agora para aquelas tangentes que são horizontais, ou seja, que tem coeficiente angular 0, ok? Então, agora a gente vai verificar quando existir uma tangente horizontal na curva, como que a gente detecta essa tangente horizontal. Ela vai ser interessante e importante para nós, porque nós vamos conseguir, a partir desta reta tangente, separar, vai ser o ponto que vai separar o tipo de crescimento do gráfico. Vai ser um ponto onde ela vai tocar o tipo de crescimento. Então, ela era crescente, passa a ser decrescente, ou era decrescente, passa a ser crescente. Então, a gente vai observar aí, identificando este comportamento da função, identificando essas tangentes horizontais. Então, veja aqui, ó, esta é a curva f, né? Então, quando a gente está fazendo a função derivada, a gente acha tangentes. A gente está querendo saber aonde estão as tangentes horizontais, ou seja, aquelas tangentes que são paralelas ao eixo x, tá? Então, são retas horizontais aí que tocam a curva num certo ponto. Bom, se a gente observar, né, à esquerda aqui da reta tangente, pegando a primeira, se a gente pegar as tangentes aqui em outros pontos aqui da curva, à esquerda aqui, ó, a gente observa que todas as tangentes, elas são retas crescentes, ou seja, tem coeficiente angular positivo, até que a gente vai e chega aqui neste ponto limite, onde a inclinação da reta é 0. Ela é positiva, positiva, vai ficando até que ela vai chegando no 0. Aí, neste ponto aqui, ó, a gente sabe como
as tangentes são positivas, indica para nós que este pedaço da curva, a função y igual a f de x, ela é uma função crescente. Então, vejam, a função derivada, ela nos dá a informação a respeito do crescimento ou decrescimento da função. Então, a partir da reta tangente aqui, ó, a gente vai marcando as tangentes e a gente observa que aqui o crescimento dessas retas tangentes são retas decrescentes. O coeficiente angular vai ser negativo. Então, neste trecho aqui, ó, desta tangente até este outro ponto aqui, ó, de tangência, que são as duas tangentes horizontais, a gente percebe aqui que a reta está decrescente. Então, todo este trajeto aí, o coeficiente angular dessas tangentes são todos negativos, tá? O que indica que a curva decresce neste intervalo. E a mesma coisa ali para o outro lado ali. Então, as tangentes são crescentes e aí, então, a gente sabe que a curva é crescente aí também. Okay? Então, a gente vai usar as retas horizontais e a informação das tangentes para reconhecer o formato da curva. Que curva? Da curva f. Essa é a função original. A gente vai usar as funções derivadas. As derivadas, elas fornecem para nós o valor do coeficiente angular dessas retinhas aqui, ponto a ponto. E a partir desses coeficientes angulares é que a gente vai saber se a curva está crescendo ou decrescendo, porque o crescimento da função acompanha o crescimento da reta tangente, ponto a ponto. Então, vamos ver aqui um exemplo. Verifique se a curva y igual a x² menos 2x² mais 2 tem alguma tangente horizontal. Então, como que a gente vai fazer para achar a tangente horizontal? A primeira coisa que a gente tem que fazer é achar quem que é a função derivada, tá? Então, vamos derivar a função y. Aqui eu tenho a soma, né, de funções, eu vou aplicar as regras que a gente conhece. Então, 4x fica 4x ao cubo, o 2x² fica 4x, né, com sinal negativo, e o 2, a derivada da constante, dá zero. Então, a derivada aqui é 4x ao cubo menos 4x. Se eu quero saber se essa função tem tangente horizontal, basta agora eu igualar essa expressão aqui a zero, porque o coeficiente angular da reta tangente horizontal é zero. Então, eu vou igualar o y' a zero, para poder achar quem são as tangentes. Ou seja, vou achar quem são as raízes dessa função derivada. Certo? Então, 4x ao cubo menos 4x, eu vou colocar aqui o 4x em evidência, vou ficar com um produto, né? 4x que multiplica x² menos 1, veja que eu volto aqui exatamente na mesma expressão. Isso daqui tem que ser igual a zero. O produto vai ser zero, se e somente se, ou esta parcela é zero, ou esta outra parcela aqui é zero. Então, a gente tem 4x é igual a zero, ou x² menos 1 é igual a zero. O que resulta em que as raízes dessa função derivada são 4 vezes x vai ser zero se o x for zero, porque o 4 é diferente de zero, então só sobra o x. O x² menos 1 é zero, passa o 1 para o outro lado, tira a raiz quadrada de 1, então fica raiz x igual a 1 e x igual a menos 1. Então, essas são as três raízes aqui desta função polinomial de
grau 3 aqui, ok? Então, indica para nós, agora a gente vai ver aqui o gráfico dessa função. Então, nós sabemos que no zero, né, que é x igual a zero, é o eixo y, no x igual a 1 e no x igual a menos 1, a gente também vai ter aqui uma tangente horizontal. Neste caso aqui, a gente sabe o quê? Que as tangentes, as tangentes horizontais, estão localizadas exatamente nesses pontos. E aí eu consigo saber que o formato do gráfico é exatamente este aqui, porque se eu pegar um ponto, qualquer que seja ele aqui, ó, pego menos 2, calculo aqui quem que é o coeficiente angular para menos 2. Coloco aqui o menos 2, vocês vão verificar que vai dar um número negativo, porque aqui o menos elevado ao cubo fica negativo. Aqui, como é 4x, o x cresce menos, então essa soma aqui vai ser uma soma negativa. Né? Embora menos com menos fique mais aqui, mas aqui é o 2 ao cubo, enquanto aqui vai ser 2. O que significa que esse pedaço decresce. Se eu pegar um número aqui entre 0 e menos 1, um menos meio, por exemplo, aqui vocês vão observar que o coeficiente angular vai ser positivo. E se eu pegar aqui um valor entre 0 e 1, o meio aqui, vai ser negativo. E se eu pegar aqui o número 2, vai ser positivo de novo. Então, eu vou saber que o gráfico tem este formato. Tá? Então, agora vejam, olhando para a função derivada, eu já começo a saber o comportamento, como que é o comportamento dessa função, que é bem mais complicada de estar desenhando. Eu vou conseguir entender essas funções aí, olhando para essas informações. Tá? Então, isso daqui depois vai ter aplicações práticas aí, que a gente vai ter mais tempo aí ao longo deste capítulo para estar verificando isso. Então, aqui a gente tem as informações, né? Decresce, cresce, decresce, cresce, que é o que a tangente horizontal, ela vai separando o gráfico aqui nesses pedaços, né? Em que a gente consegue saber o comportamento do gráfico. Agora vamos olhar para funções, né, definidas dentro de um intervalo. Dizemos que uma função ela vai ser derivável em um intervalo aberto, pode ser finito, pode ser infinito, se f tiver derivada em cada ponto deste intervalo. Então, como, né, a gente vai ter que fazer análise ponto a ponto. Todos os pontos, não tem nenhum ponto em que a função dá problema. E quando a função está sendo definida dentro do intervalo fechado AB? Nós dizemos que a função ela é derivável em um intervalo fechado se a função for derivável no interior deste intervalo, para todos os pontos interiores, e se existirem os limites nas extremidades. Então, eu vou esses limites aqui que medem o quê? A derivada da função, né? Nas proximidades ali do ponto A. Vejam que quando eu estou o zero, o H se aproxima de zero por cima, eu estou falando que eu estou me aproximando de zero com que valores? 0,3, 0,2, 0,1. São números pequenos, mas positivos. Então, aqui eu estou somando A mais H. Então, eu tenho pontos dentro desse intervalo, tá? A mais, eu não poderia pegar um número negativo, A, por exemplo, com menos 0,1, porque aí eu estaria fora do intervalo aonde a função não estaria definida, ok? Então, eu testo esse limite aqui e verifico se eles
ele existe. Na outra extremidade, eu vou fazer o contrário, eu vou pegar H tendendo a zero negativo. Então, eu estou somando a B aqui, o número menos 0,1 ou menos 0,2, menos 0,3, ok? São números próximos de zero, mas negativo. Então, quando eu subtraio este valor aqui de B, de novo, eu estou aqui dentro deste intervalo fechado. Então, testar este limite aqui para saber se a função ela é derivável ou não dentro desse intervalo. Então, vamos ver um exemplo, né? Antes de falar do exemplo, aí a gente tem as derivadas laterais. Da mesma forma que a gente tinha, né, os limites bilaterais, né? O limite num ponto existe, se existe o limite lateral à direita e o limite lateral à esquerda, e esses dois limites coincidem, a gente tem aqui esse resultado que é derivado desse resultado lá sobre limites. Então, uma função f tem limite em um ponto, se e somente se tiver derivadas à direita e à esquerda neste ponto. Se essas derivadas laterais forem iguais. Só que aqui não é limite, né? É derivada. Derivada em um ponto, se e somente se tiver derivadas à direita e derivadas à esquerda, e essas derivadas forem iguais, ok? Uma correção aqui. Bom, esse resultado aqui é uma consequência ali daquele resultado que a gente sabe. E aí agora a gente vai verificar a questão da função módulo, tá? Que é uma função que ela vai ser derivável, né, à direita e à esquerda da origem, mas quando a gente olha no ponto x igual a zero, bem neste ponto, a derivada não vai existir. E a gente vai verificar por quê. Então, vamos aqui. Lembrando, a função módulo, ela é definida dessa forma, né? Quando a gente está entrando aqui na função um número positivo, então, o módulo de um número positivo é o próprio número, né? Módulo de 2 é o número 2. Agora, quando estiver entrando aqui na função um número negativo, é isso que está falando, x for menor que zero, por exemplo, se entrar o número menos 2, você pega o número com o sinal invertido, ou seja, pega o menos 2, é o número 2. Módulo de menos 2 é 2. Então, para expressar esse fato, a gente coloca esse sinal negativo. Então, aqui a gente tem que analisar a situação, né? O que acontece quando o número é positivo, o que acontece quando o número é negativo. A gente tem que, como a função módulo é definida por partes, a gente tem que analisar o comportamento da função derivada também por partes. Bem natural, né? Então, a gente vai olhar aí a derivada à direita da origem. Então, quando eu estiver querendo calcular aqui o que é a derivada da função módulo de x. Bom, à direita da origem, eu estou falando de números positivos, né? Então, número positivo, a função módulo é a mesma coisa que x. Então, o módulo, a derivada da função módulo de x é igual a derivada da função x. E a gente sabe que a derivada de x, né, a regra da potência é x elevado a 1, então pega o expoente, multiplica por x e cai 1 grau. 1 menos 1 é 0, todo número elevado a 0 é 1. Então, aqui, a derivada da função módulo à direita da origem é igual ao número 1. Se eu fizer à esquerda da origem, então, eu vou derivar essa função aqui. À esquerda da origem, eu estou falando de números negativos. Né? Estou falando de menos 0,1, menos 0,2, menos 1, menos 2 e assim por diante.
Quando o número é negativo, eu vou fazer a derivada de quem? De menos x. Derivar o módulo de x é a mesma coisa que derivar a função menos x, porque é o que diz a definição. Mas nesse caso, a derivada aqui é igual a menos 1. Eu vejo, na parte, né, de 0 até menos infinito, a derivada da função módulo deu igual a 1. Enquanto que a direita, né, a esquerda deu menos 1, enquanto que a direita deu igual a 1. Que é o que faz, né, a função módulo, né, uma reta decrescente e depois uma reta crescente. Então, o coeficiente angular aqui dessa reta é o coeficiente angular igual a 1, e aqui é outra reta, o coeficiente angular igual a menos 1. Então, elas existem, mas no ponto x igual a 0, a derivada não existe. Por quê? A direita e a esquerda, embora existam, elas não coincidem. Portanto, a derivada da função módulo não existe, ou não, a função módulo não tem derivada em x igual a 0. Aí acho que exemplificou bem esse resultado. E aqui a gente tem esse resultado que fala, se a função for derivável, num certo ponto, então significa que ela vai ser contínua nesse ponto. Mas vejam que a volta não vale. Porque ser contínua não significa ser derivável. Porque no caso da função módulo, a gente acabou de ver. Nós sabemos que a função módulo ela é contínua em x igual a 0. Mas ela não é derivável, porque as derivadas, né, a direita e a esquerda, não coincidem. Então, assim, se for derivável, então ela é contínua. Mas se é contínua, não necessariamente vai ser derivável, ok? Então, não vamos confundir essas duas coisas. Então, esse teorema aqui, ele está mostrando este resultado para nós, tá? Que se f tem uma derivada em x igual a c, então f é contínua em x igual a c. Então, vamos ver aqui por quê. Bom, primeira coisa, a gente está falando que a derivada, ela existe, né? Porque se ela é derivável, então ela é contínua. Então, a derivada existe nesse ponto. Então, o que a gente quer mostrar é que a função ela é contínua em x igual a c. Mas para mostrar que uma função ela é contínua, a gente tem que demonstrar isso aqui. O limite de f de x quando x tende a c é igual a f de c. Mas isso daqui, ó, é equivalente a esta outra expressão. Porque, olha, limite de f de x quando x tende a c, né? Se esse limite existe, basta substituir aqui o x, né, pelo c, né? E fica f de c, porque a função é contínua. Mas aqui, para falar de f de c, é a mesma coisa. Uma outra maneira de escrever f de c é essa daqui, ó. É o limite de f de c mais h quando h tende a 0. Se eu substituir h por 0, o que sobra aqui vai ser o f de c. Então, falar isso é a mesma coisa que falar isto. Essa daqui vai ser mais conveniente para nós, certo? Só quero que vocês se convençam de que escrever expressar a continuidade em x igual a c, a definição. Escrever isso é a mesma coisa que escrever isso. E agora a gente vai analisar aqui uma questão, né, uns fatos algébricos, quando h é diferente de zero. Estou me aproximando do zero, mas não é zero, tá ok? Primeira coisa, o f de c mais h pode ser escrito como f de c mais h, somando e subtraindo a mesma parcela aqui, f de c. Então, veja que eu não fiz nada a não ser somar zero na expressão. Só que vai ser conveniente aqui fazer essa soma dessa maneira. Como h é diferente de zero, então
eu posso escrever o f de c mais h dessa maneira. Eu vou multiplicar este fator aqui, ó, f de c mais h menos f de c, vou multiplicar por h e dividir por h. Eu posso dividir por h porque h não é zero. Agora, eu vou aplicar o limite. O limite de f dessa expressão aqui, dessa função, é a mesma coisa que o limite dessa soma. O limite da soma é a soma dos limites. Então, jogando aqui, quando h é igual a zero, então o limite de f de c mais h quando h tende a zero é igual à soma desses limites. O limite do produto é o produto dos limites, ok? H não é zero aqui. Então, a gente tem aqui limite de f de c mais h menos f de c dividido por h quando h tende a zero. A gente sabe que o limite da função f, esse limite existe porque a função f é derivável. Essa é a definição a derivada aqui da função no ponto C. E aqui o teorema garante isso para nós. Então, multiplicando por este outro limite aqui, limite de h quando h tende a zero é o próprio zero. Então, é isso, esse número aqui, vezes zero, que vai ser igual a zero. Então, o limite de f de c mais h, faltou aqui, isso daqui é igual ao limite de f de c quando h tende a zero, que é igual a f de c. Então, a gente tem que o limite de f de c mais h é igual a f de c. Mas isso daqui é equivalente a esta outra expressão. E esta expressão aqui indica o quê? Que a função ela é contínua em x igual a c, que era o que a gente estava querendo demonstrar. Portanto, ser diferenciável implica em ser contínuo, ok? O contrário aqui não vale. Uma outra propriedade, também aqui consequência ali do teorema do valor intermediário, que a gente vai aplicar aqui para funções. Lembrando que o teorema do valor intermediário era um teorema que era válido para funções contínuas. Então, se a gente está falando agora de derivada, derivada implica em continuidade, então aquilo ali vai valer para funções derivadas. Tá? Então, se A e B são dois pontos quaisquer de um intervalo em que f é derivável, então a derivada assume qualquer valor entre f' de A e f' de B. Okay? Então, só aí mais uma consequência ali de um resultado que a gente viu na aula passada. E agora, para finalizar, nós vamos falar aqui, né, que como a gente está falando de que a derivada é uma operação que a gente aplica, né, a uma certa função, como o que a derivada gera é uma outra função, a gente pode aplicar novamente essa operação, né, de derivar a função. E aí, então, a gente começa a ter derivadas de várias ordens. Então, no caso, se f é uma função derivável, dizemos que f' é sua função derivada. É isso que a gente viu até agora. Sendo f' também uma função, então esta poderá igualmente ser derivável. E quando for esse o caso, né, essa derivada existe, dizemos que a derivada da função derivada, que eu estou denotando dessa forma aqui, né, a derivada de f', é a derivada de segunda ordem da função f, da função original. E eu posso fazer isso, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, tá? Eu tenho derivada aí de todas as ordens. Então, por exemplo, aqui, calcule as derivadas de primeira e segunda ordem da função y igual a 8x a 7 mais 3x² mais 5x. Eu acho que eu fiz a conta com outra função aqui, tá?
olha aqui, é x elevado a 7 mais 3x² mais 5x. Eu mudei a expressão aqui, eu tirei o 8 para não ficar uma conta muito grande, tá? Senão ia ficar 56 e depois 6 vezes 56 ia dar um número muito grande, eu mudei para x elevado a 7. Esqueci de alterar aqui. A derivada desta outra função, que é o que eu vou fazer, tá? Corrijam aí, é esta função aqui. Então, fica 7x à sexta mais 6x mais 5. Essa é a função derivada. Agora, se eu quiser fazer a derivada de segunda ordem, eu vou pegar esta função derivada e vou derivar novamente. E aí, vou fazer 7 vezes 6, 42, x à quinta. 6 vezes 1 dá 6, x elevado a 0, que é 1, derivada da constante é 0. Então, a gente tem aqui a derivada da função x à sétima mais 3x² mais 5x, essa é a derivada de primeira ordem e essa é a derivada de segunda ordem, tá certo? Então, a gente pode fazer aí derivada de qualquer ordem. E aí, com relação à notação, né, a gente já falou um pouquinho sobre ela. Então, y', a gente lê y', y duas linhas. A notação de Leibniz, né, para a segunda derivada. Isso aqui é a derivada de segunda ordem. A derivada de segunda ordem na notação de Leibniz é isso daqui, ó. d2y dx2. É assim que a gente lê. Aqui y 3 linhas, a derivada enésima de y. Então, quando aqui a gente tem uma ordem qualquer aqui, a gente lê dessa maneira. E na notação de Leibniz, a gente lê dny, dnx, dxn. Tá? Bom, era isso, pessoal. Agora eu peço para vocês irem fazer o teste rápido e trabalhar as listas para vocês irem se acostumando com essas novas regras e esses novos conceitos aí que a gente está introduzindo, como calcular, achar as funções derivadas e como aplicar essas funções aí para estar analisando o comportamento de gráficos. Até a próxima!